além da gente gerenciar toda essa questão de ter uma alimentação, não gosto de falar dieta não, tá? Dieta parece coisa de doente, né? Porque falar, dieta anti-inflamatória, não. Melhorar a alimentação com hábitos saudáveis, que eu acho que não é só para quem tem lipedema, é para todo mundo. Não dá pra gente generalizar algo específico, uma doença, sendo que todos nós deveríamos consumir alimentos que fazem bem, que, né, diminuem essa questão de inflamação, menos açúcar, menos em geral, né? A gente fala assim, hoje se fala muito sobre lipedema específico, mas todo mundo deveria ter hábitos de vida melhores. E o que acontece? Tanto o exercício em excesso, quanto uma alimentação muito restrita, às vezes piora, a pessoa fica mais inchada, fica mais inflamada. Às vezes a pessoa já também vem com essa questão assim, mas eu já reduzi um monte de coisa, eu já não estou fazendo nada, estou comendo um pouquinho e não vejo diferença. Aí você olha e fala, meu Deus, você vê que a pessoa está retida, está dura, assim, você não consegue nem avaliar direito. E aí, com todo esse medo que eu vejo que é geral das mulheres em comer melhor, comer mais e se alimentar para você realmente nutrir o teu corpo responder, fica nessa bola que parece que ela não sai do lugar. Tanto com o exercício, então ela se frustra porque ela fala, nossa, tô treinando super bem, tô indo todo dia fazendo isso aqui, aumentei cardio, aumentei isso aqui, e não tá melhorando, eu não tô vendo melhor. Ah, já fiz isso, porque tô fazendo errado. Porque tudo é dosado, né? É bem muito como exagerado. Alimentação, assim, né? A doutora sabe que Os é a extremos são principal. ruins. A alimentação é muito atrelado o exercício e a alimentação. Então, eu falo, não adianta você vir que se você comer mal, você não vai treinar direito. E aí, ao mesmo tempo, o personal tem que entender daquela situação, né? Daquela aluninha específico, para saber como fazer o treino dela. Então, tá entrelaçado o tempo inteiro. É multidisciplinar, não tem como você fazer sozinho. Você não vai dar um resultado sozinho. Até tem um livro muito que eu gosto muito de ler sobre o lipedema, que fala disso. Não puxe para si a responsabilidade que você vai diminuir o volume, porque não é só o exercício. Eu preciso da contraparte, né? E você vê também, doutora, porque a gente está falando de coisas que às vezes pioram, né? Que atrapalham nesse processo. Hoje, como tem se falado muito, você vê que às vezes existem condutas que atrapalham nesse processo? Às vezes entra com alguma medicação que pode piorar, ou utiliza-se algum suplemento, alguma coisa que piora esse quadro? O básico é o principal. A alimentação, o exercício, reduzir a inflamação. Porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, eu quero fazer a cirurgia. Ou eu quero usar hormônios. E aí, isso pode piorar. E isso pode piorar, pode causar mais inchaço e dor, não ter perda de peso também, né? Não desinflamar. Então, tem condutas que podem piorar. São estágios, né? A gente tem que desinflamar, tem que perder gordura. E, claro, pensar em fortalecimento muscular. Mas tem que tratar a base, que é a inflamação. Eu gosto das pessoas que elas ficam pensando assim, como que eu vou falar para não ser tão agressivo, né? Então, eu falo porque é complicado. E a gente está falando de um tema que está em alta e, assim, muita gente se mete no que não deveria, né? Então, eu falo assim, a gente cuida para falar, porque às vezes realmente tem pessoas que estão falando. E eu digo, às vezes, até acredito no que está falando, que está fazendo. Mas, assim, como é algo que está muito em alta, tem muitas coisas ainda que não tem realmente estudos mostrando realmente o benefício daquele composto em si e tudo mais. Então, a gente tem que filtrar, às vezes, algumas informações, porque, assim, quando se fala, eu já falei isso em outros momentos, quando se fala de algo muito milagroso ou um protocolo geral para todo mundo, desconfie, tá? Porque a alimentação não vai ser a mesma, o exercício não vai ser o mesmo, a conduta médica não vai ser a mesma, você não vai sair com a mesma receita da sua amiga lá do consultório. Não tem um remédio específico para lipedema, é um conjunto de medidas, né, que precisam ser individualizadas. E outra coisa também, o lipedema é uma doença crônica, então às vezes você começa uma medicação e dali um mês eu não vi resultado. Então, a gente tem que entender que é uma doença crônica, né? Assim como a alimentação, o exercício físico, são anos sofrendo com aquela doença. Então, a gente precisa dar um tempo para o nosso organismo também. Mas, assim, não tem nenhuma medicação específica. A gente avalia de forma individualizada a melhor maneira para ajudar o paciente.